primeiro domingo na Quaresma, e hoje nós destacaremos o texto bíblico da epístola que o Luiz leu para a gente, Tiago 1, 12 a 18, um texto muito propício para começarmos a Quaresma, porque ele mistura 3 temas, assuntos de Quaresma. Faz uma conexão com 3 assuntos principais da fé cristã. Quais são eles? Pecado, tentação e as provações. Esse texto é uma pérola por causa disso na Bíblia. Tiago abre dizendo no versículo 12: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida eterna, a qual o Senhor prometeu a todos os que o amam. Quem tem acompanhado nossas mensagens, especialmente ao longo desse ano de pandemia, já ouviu a gente falar muito sobre isso. Provações. Provações são inevitáveis, elas vão acontecer. O Tiago está confirmando isso. Só que aí, no versículo 13, vemos um novo ângulo para abordarmos as provações. É uma novidade que Tiago nos apresenta. Tiago põe a questão das provações para dialogar com a questão das tentações. Ninguém é o ser tentado. Diga, sou tentado por Deus. Parece que Tiago muda de assunto, mas não. Ele mistura. E isso no grego fica mais evidente, pois a palavra que o Tiago usou é a mesma. Peirasmos. Os tradutores optaram por diferenciar no versículo 12, traduzido por provação, e no 13 por tentação. E fizeram bem em diferenciar, porque a palavra possui nuances. Mas Tiago diz, diferenciemos sim, mas não separemos. Porque elas caminham juntas. Provações e tentações. Vamos falar disso hoje. E se você está me ouvindo, cristão ou não cristão, e de repente está tentado agora a ir embora ou desligar a transmissão, porque pensa que tentação, pecado, são assuntos que já caducaram, meu respeito a você, mas me permita argumentar. Não é o caso. Pecado e tentação não ficaram no passado. Pecado e tentação ainda são grandes questões humanas. A gente vê o mal por aí, deitando e rolando na sociedade. A gente, no fundo, sabe que no mundo em que vivemos está impregnado de mal. E de onde ele vem? Até que ponto a culpa é das redes sociais, do globalismo, do BBB? Até que ponto é uma questão de conflito entre proletário e burguês? Até que ponto se explica pela guerra dos sexos, ou pela diferença dos gêneros, ou por diferenças de cor, de etnia, de nacionalidade? Será que não tem algo muito mais complexo e profundo na base de todos esses conflitos? Por que a gente trata uns aos outros do jeito que a gente trata? Por que a gente não consegue se desvencilhar dessa coisa ruim que mora dentro da gente? Porque não importa se é a direita ou se é a esquerda que está no poder, tarde ou cedo, tudo acaba em mal. O mal, a desumanidade, a malícia, a sede de poder, a opressão de qualquer grupo, de qualquer um, continua sempre avançando e avançando e se reinventando. Por quê? Não diga que isso não é assunto urgente e atual. E demos uma chance a Tiago para nos ajudar a compreender um pouco mais tudo isso, a questão do pecado e das tentações. E a primeira coisa que o Tiago vai nos dizer, gente: todas as provações são tentações. Isso fica muito evidente quando a gente olha o contexto. Sempre bom olhar o contexto de uma passagem.
Diz Tiago: o irmão na condição humilde glorie-se na exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Vejam que, ao que parece, qualquer mudança de circunstância na nossa existência nos proporciona um teste. Se a gente ficar pobre, vai ter um teste. E se a gente ganha dinheiro, vai ter um teste. Cada adversidade, cada prosperidade, cada dificuldade e cada sucesso é um teste que pode te fazer ou mais sábio e te levar para a vida eterna, se você lidar bem com isso, ou se você não lidar bem com isso. É uma armadilha que pode te levar, Tiago vai dizer, para a morte. Cada mudança na nossa vida, na nossa situação, seja para melhor ou seja para pior, cada queda e cada ascensão é algo que vai te puxar ou para frente ou para trás, mas você não permanecerá o mesmo. Se você perde ou ganha um amor, se você perde ou ganha um emprego, tremenda oportunidade de crescimento, mas também tremenda armadilha para terríveis consequências espirituais. O que acontece, por exemplo, se você começa a ganhar muito dinheiro? Tiago fala disso. Isso pode te tornar mais humilde, sabia? Senhor, por que eu? Eu conheço tanta gente mais inteligente que eu, mais talentosa que eu, tanta gente mais merecedora que eu, que não está tendo a chance que eu estou tendo. Por que eu, Senhor? Ou pode te tornar mais generoso. Porque uma pessoa que está bem financeiramente, ela pode se dar conta, puxa, meus irmãos que não têm tanto quanto eu, meus irmãos que estão numa situação média ou ruim de vida, para eles dar uma oferta, para eles tirar 10% mensalmente para dar como oferta, faz um abalo no orçamento deles muito grande. Mas eu não. Eu que tenho muito posso dar 20%, 30% e ainda assim continuar vivendo muito bem, sem alguns luxos, mas razoavelmente bem. Um cara que fica rico pode ficar mais generoso. Vejam que as riquezas podem te tornar mais humilde também. Ou pelo contrário, gente, riquezas podem te tornar mais arrogante. Tu pode chegar a dizer assim, a razão pela qual eu estou no topo, a razão do meu sucesso é porque eu fui o melhor da turma. É porque o meu DNA é qualificado. Ou é porque eu trabalho mais que o meu colega. Porque eu sou o melhor. Essa deve ser a razão pela qual as coisas estão acontecendo para mim. E o dinheiro pode também te tornar menos generoso. Menos generoso. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, os ricos são tentados a pensar que os luxos que agora eles podem comprar são necessidades. São itens básicos. Riquezas não te deixarão igual. Transformarão você, para o bem e para o mal. Ou te farão um cristão mais humilde, mais generoso e assim, muito mais útil no reino de Deus e pronto para herdar o reino dos céus e ser premiado por Deus, ou ele pode fazer você um arrogante, um avarento. Isso acontece também em qualquer situação. O Tiago fala das adversidades. Quem está numa condição humilde, diz Tiago, glorie-se na exaltação. Veja que ele está estimulando uma postura cristã também para quem está na dificuldade, num tempo ruim. Ele diz, não fique neutro, porque não dá para ficar neutro. Ou você tira proveito dessa situação ruim e cresce, ou ela vai te fazer mal. Qualquer circunstância, gente, o primeiro ponto, qualquer circunstância te provará, e em toda provação está embutida uma tentação para você cair. Se as coisas começam a dar errados, você pode permitir que essa situação adversa te deixe mais humilde, mais humano. Tu pode aproveitar para avaliar, te tornar mais compassivo com outras pessoas que também estão passando por isso. Ou você pode, na adversidade, se tornar mais vitimista, mais cínico, mais rancoroso, mais ansioso, mas não ficará igual. Provações, testes, são sempre tentações.
Agora, um segundo ponto. Por que provações são tentações? Está bem no versículo 13 e 14. Ninguém, diz Tiago, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Segunda coisa que aprendemos sobre provação, pecado e tentação, e talvez pense, pastor, eu já sei disso, me acorda em 5 minutos. Calma, porque isso é importante. Não é tão óbvio assim hoje em dia em nossa cultura. E é necessário que falemos disso. Gente, todo mundo peca, em última instância, por uma razão, por uma causa. Há uma grande causa para o pecado. Qual é? A gente quer pecar. Ninguém força a gente a pecar. Ninguém é forçado a pecar. Nós, em última instância, pecamos porque desejamos. Notem que Tiago é muito claro. Não se enganem, não é Deus. Não confundam a causa com a ocasião. Para Tiago, a ocasião não faz o ladrão. Digamos que você tenha feito algo muito errado. Você tenha mentido, abusado de alguém. Há uma grande diferença entre causa e ocasião. A ocasião é o teste, mas a causa é o seu próprio desejo. O professor de matemática aplica uma prova. Se o aluno não estudou a matéria, o teste não é a causa do seu fracasso. Estamos nisso? É a falta da disciplina, a falta de vontade, de ter estudado, de ter se preparado. O teste é a ocasião do fracasso, mas não é a causa do fracasso. Só que o que nós vemos hoje em dia, mais e mais em nossa sociedade, é as pessoas reagindo. Se aquele professor estúpido, se aquele chefe estúpido não tivesse me dado aquela prova, eu não teria falhado. Cada vez mais, a gente está aprendendo a se auto-justificar, confundindo causa com ocasião. Teste com tentação. Deus testa, mas não tenta. Tiago está dizendo. Muitas pessoas que abusam outras pessoas, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, muitas pessoas que abusam outras foram abusadas quando crianças. E poderíamos pensar que ter sido abusado é a causa principal do abuso que elas cometem. Mas não é assim. Existe um lugar de dignidade, onde a pessoa pode e deve assumir a sua responsabilidade. Apesar de que eu fui abusado, isso não é desculpa pelo que eu estou fazendo hoje com a outra pessoa. Eu ter sido abusado no passado explica, mas não justifica. Estamos? Porque nós não somos máquinas programadas pelo ambiente e nem animais programados pelos genes. O abuso que recebemos é a ocasião, mas não a causa do abuso que praticamos. E eu sei aqui, gente, que eu estou numa linha tênue, num campo que nem é o meu. E que o tema é complexo. E que muitas vezes alguém, por exemplo, abusado, não tem um poder de controlar completamente seu comportamento, porque o dano é profundo, porque o nosso coração, nossa mente, nossas vontades, nossos sentimentos estão todos enrolados, estão todos amarrados, e é muito difícil quebrar uma corrente que nos foi passada por antepassados, ou quebrar o bombardeio que nós sofremos da cultura e do nosso ambiente ao redor. Precisamos sempre ser sensíveis com pessoas. Mas o que Tiago está nos dizendo aqui é que somos seres humanos, não máquinas e animais que podem botar a culpa no outro. Que há um lugar de dignidade para a gente se responsabilizar. Tiago está dizendo para a gente, esqueça a teologia Gabriela, Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não é assim, diz Tiago.
há um chamado para nos responsabilizarmos pelo pecado que há em nós, pelo que herdamos de ruim e pelo que nos oferecem em nosso entorno. Não abdiquemos de nossa dignidade. Não nos tornemos animais. Se o nosso chefe nos diz que nós temos que mentir, ou ele vai nos demitir, não digamos que não queríamos mentir, mas que tivemos que mentir. Porque não é verdade. O que nós mais queríamos era preservar o emprego, era preservar o status, era manter o bônus e era manter a promoção. Não se atreva a dizer para você mesmo e nem para Deus que você não queria ter pecado, mas alguém fez você pecar, que foi mais forte que você. Quando pecamos, diz Tiago, sempre estamos seguindo nossos desejos, o que nós mais queríamos fazer no momento. Essa responsabilidade é nossa. Como as tentações acontecem, como as provações provocam as tentações, uma das coisas mais fascinantes desta passagem, gente, é que quando a gente lê ela no grego ou com algum comentário de algum especialista, a palavra que Tiago usa para descrever como o pecado funciona dentro da gente. Tiago, gente, usa uma metáfora sexual. Ninguém ao ser tentado diz sou tentado, porque Deus não pode ser tentado, ele não tenta ninguém, ao contrário, cada um é tentado pela sua cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. E aí a cobiça, depois de haver sido concebido, há uma concepção, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa parte final aqui, gente, tentado pela própria cobiça, atraído, jogo de sedução, depois de ser seduzido, há uma concepção e há um nascimento, nasce o filho é o pecado, depois nasce o neto, e o neto é a morte. O que nos está sendo dito aqui por Tiago? Eu acho que eu já contei isso para vocês no passado, em alguma outra pregação, onde essa palavra aparece. Aqui no texto ela foi traduzida por cobiça, em outros é por luxúria, em outras por desejos malignos, a palavra epitimia. E alguns de vocês com mais memória vão dizer, lá vem o pastor de novo com essa palavra. O que eu posso fazer? É uma palavra que está por todo o Novo Testamento. E se o Espírito Santo inspirou os autores para falar dela para a gente faz bem em conhecê-la e se preparar para enfrentá-la. A essência do pecado é uma epitimia, literalmente um desejo profundo e obcecado, como um epicentro. O desejo que o pecado trabalha dentro da gente, nem sempre, olha bem, é querendo fazer algo ruim. Muitas vezes o pecado trabalha dentro da gente nos querendo fazer algo bom, mas da maneira errada, de um jeito doente, obcecado, um epidesejo. Tiago diz, é o que nós desejamos demais que nos seduz ao pecado. Pode ser um desejo bom, mas que se tornou uma compulsão, uma atração, uma coisa que eu tenho que ter, que me controla. T.S. Eliot parece concordar. A maior parte do mal no mundo, disse o dramaturgo, é feita por pessoas com boas intenções. O sujeito tem boas intenções, começa com boas intenções, mas o que ele inicialmente desejava saudavelmente se tornou uma doença, se tornou uma obsessão. E essa metáfora sexual desse desejo incontrolável tem tudo a ver com a linguagem que o próprio Deus usa no Antigo Testamento para falar de tentação e de pecado. O que Deus diz no Antigo Testamento quando ele fala dessas coisas? Ele vai dizer que ele não enxerga o pecado como a simples quebra de algumas regras. Ele enxerga como adultério espiritual. Através dos profetas do Antigo Testamento,
Deus se revela como nosso marido. E Ele revela o seu povo como a sua esposa. E Ele diz para a gente: eu nunca vejo os pecados de vocês como atos falhos aqui e ali. Eu sempre vejo, eu sempre sinto como traições, como quebras da nossa aliança amorosa. Ele diz que a razão que as pessoas pecam é porque elas são atraídas e seduzidas para os braços de outro amor, para os braços de um amante. E o próprio Tiago, no capítulo 4, vai usar essa terminologia, chamando de adúlteros, de infiéis, quem deixa de amar a Deus, deixa o romance com Deus, para se amancebar com o mundo, com outros amantes. E o que são esses outros amantes? De novo, a gente logo pensa em coisa ruim, né? E é coisa ruim, claro que sim. Mas às vezes o nosso amante é uma coisa boa. É uma coisa boa em si. Mas que o nosso epidesejo é tão forte que aquela coisa boa em si se tornou a coisa mais importante para nós e ocupou o lugar de Deus. Aquela coisa que preenche a nossa autoestima. Aquela coisa se torna, para usar uma linguagem de um filme, uma atração fatal. Porque vai nos levar à morte. É isso que o epidesejo de Tiago é, uma atração que não tem nada de inofensiva, que gera a morte. Eu já conversei com algumas pessoas que caíram, homens e mulheres que cometeram adultério em suas relações matrimoniais. Muitas vezes eles dizem: não é tanto que eu estava infeliz com o meu cônjuge. Até pode ser em parte, mas nem sempre é assim. Sabem o que muitos caras dizem sobre a amante? Pastor, é que ela me fez sentir como um homem especial. Sabe o que muitas mulheres me dizem sobre o seu amante? Pastor, não tinha problema no casamento, mas chegou alguém que me fez sentir especial como mulher. A amante, o amante disse o que eu precisava ouvir. Aconteceu alguma coisa na minha vida, a minha vida ficou com um buraco de autoestima, um buraco de satisfação, de segurança, e chegou alguém do lado e sussurrou palavras que era aquilo que ela queria, ele queria ouvir. Na maioria dos casos de adultério, não é que eles estavam infelizes com o cônjuge. Alguma coisa aconteceu que os deixou inseguros de si mesmos. E aí eles passaram a precisar de um carinho extra, de uma atenção extra. Eles passaram a esperar por um elogio extra, por um tipo de culto, de adoração. E alguém se aproximou delas, e fez o que o amante fez. A Bíblia nunca diz para a gente que o pecado é uma quebra de uma regra. O pecado começa quando algo ou alguém se torna o epidesejo, o epicentro, e ocupa o lugar de Deus. Alguma coisa ou alguém passa a ser o autor da nossa autoestima, a fonte da nossa segurança afetiva, emocional e espiritual até. Não tem problema querer trabalhar ou ter uma carreira exitosa, mas quando a tua carreira se torna o epicentro, o remédio para você se sentir bem sobre você mesmo, a chave da felicidade para a tua vida, o teu trabalho e a tua carreira se tornaram uma atração fatal para você. A Bíblia chama isso de adultério espiritual. Você está tendo um caso extraconjugal com o teu trabalho. Você está traindo Deus com ele. Vigie, meus irmãos. Protejam o coração de vocês, porque é assim que o pecado começa devagar, uma coisinha boa, inocente. Quando isso se torna um epicentro, a sedução, o pecado e a morte é gerada. É assim que começa. Qual é o problema, pastor, de querer crescer na carreira, de ter uma carreira na empresa? Nada, não é? Me entenderam? Nada.
Mas o super desejo, o epidesejo, ultrapassou. E aí vai gerar pecado e vai gerar morte. Mesma coisa com romance, gente. Pastor, qual é o problema de namorar? Quando a gente diz assim, eu não serei ninguém na vida se eu não tiver alguém que me ame. O amor desse alguém, sem a gente saber, já se tornou ídolo para nós. Se tornou aquilo que a gente quer e tem que ter, a atração fatal. E Deus não enxerga, ouça isso nessa quaresma, isso como um simples desejo de ser feliz. Quando você coloca um romance por cima de tudo, ele enxerga como um adultério espiritual. Deus não enxerga a nossa quebra de autoestima, a nossa fábrica de ídolos e amores, como uma mera quebra de regras. Ele enxerga a gente flertando com isso, permitindo ser seduzido por isso, dormindo com isso e concebendo pecado e morte através dessas coisas. Sedução gera concepção, concepção gera pecado. Agredir uma pessoa, trair uma pessoa, matar uma pessoa, tudo isso começa com algo muito antes. Muito antes. Um embrião sendo gerado dentro do nosso coração. Por que a gente está tão bravo com uma coisa? Por que a gente está tão com tanto medo, tão ansioso? Por que a gente é tentado a mentir? Não vamos culpar o chefe. Há uma atração fatal pelo emprego, pela carreira, pelo dinheiro, pela namorada. A mentira que a gente cai, ela vem do medo de perder isso, que a gente colocou como a coisa mais importante. Medo de perder esse amante. Como um epidesejo para o sucesso, a gente mata o nosso corpo trabalhando. Com um epidesejo para o romance, se a gente não fica com a pessoa, a gente se mata com autoflagelação. E se a gente fica com ela, no final das contas, a gente mata a relação, porque a gente faz muita pressão nela. A gente bota muita expectativa em cima da outra pessoa. E olhem bem, gente, com um epidesejo de ser um bom cristão, de ser um santo, um bom religioso, a gente pode entrar numa paranoia de fazer boas obras, de cumprir regras, que vai terminar desqualificando a obra de Cristo por nós. E aí nós caímos num pecado pior, que é o pecado de dizer para Jesus: o Senhor não é suficiente para mim, eu vou contribuir com a minha salvação. Lutero tinha razão, gente. Os 9 mandamentos são desdobramentos do primeiro. A raiz de tudo é o epicentro, a idolatria, o amante que a gente coloca no lugar de Deus em nossa vida. Como escapar disso, gente? Como é que a gente pode lidar com isso? Como lutar? Precisamos ir na raiz. Se a gente pensar que pecado é apenas quebra de regras, se pensarmos que o jeito de lidar com as tentações é apenas dizendo não para o pecado, a gente não vai ter sucesso, não no longo prazo. Dizer não para o pecado, aprender a dizer não para o pecado, aprender disciplinas, vigilâncias, é certamente boas dicas para a gente lidar com o pecado. E a gente pode e deve aprender nessa semana, por exemplo, e nas próximas semanas nós estaremos dando aqui na Quaresma passos concretos de lutar contra pecados gerais e específicos. Passos que o Espírito Santo nos chama a dar junto com Ele, sacrifícios, ajustes, disciplinas. E a gente pode e deve aprender isso. Aprender a dizer não para o pecado. Mas nós, escutem bem, não vencemos o pecado apenas aprendendo a dizer não para ele. Primeiro, porque não vai ser possível, 100%. Vamos cair, infelizmente. Segundo, porque aprender a dizer não para o pecado é importante, mas não é a parte principal. Não dá apenas para dizer não. Precisamos de algo mais profundo que lide com o pecado do jeito que ele funciona dentro da gente. Como algo muito mais profundo que a quebra de uma regra. Um jeito de lidar com tentações e pecado é fazer o que Ulisses, história antiga, fez.
Lembram o que Ulisses fez? Ele teria que passar no mar por sereias sedutoras. Ele estava com medo de ceder à tentação, e ele cedeu ao canto delas, e Ulisses pediu para os marujos, para os companheiros: me atem no mastro do barco, muito forte, e não me tirem daqui, mesmo que eu peça para vocês. Não importa o que eu diga, não me tirem daqui. É um jeito de vencer o canto das sereias, um jeito severo. Em alguns casos não tem problema nenhum com isso. Algumas igrejas até focam nisso, nesse tipo de exercício, de se atar, de não sair de dentro de casa. Quando a tentação é muito forte, ate-se ao mastro e chame os seus amigos: não me deixe ir no bar, não me deixe ligar a televisão, não me deixe falar com tal pessoa. Funciona no curto prazo. No largo prazo não funciona. Porque os amigos não têm paciência para ficar com a gente 24 horas por dia. Porque os silícios se moldam ao corpo e já não machucam mais. A lei sozinha não vai resolver o nosso problema. Do que nós precisamos? Do Evangelho. Também na luta contra o pecado. Não precisamos do Evangelho apenas quando caímos. Precisamos dele o tempo todo. Até para lutar contra o pecado. E como é que o Evangelho se aplicaria num caso como esse, de luta contra o pecado, contra as tentações? Uma ideia vem de um sermão que um colega de faculdade me recomendou, é de um pastor escocês chamado Thomas Chalmers. E ele fez essa pregação em 1840. O nome da pregação: o poder expulsivo, que expulsa, de um novo afeto. A tese principal dele, você pode ler o sermão inteiro, está na internet, até traduzido para o português. A tese principal do sermão do Thomas Chalmers: a única forma de quebrar as amarras de um ídolo, de um objeto, de alguém lindo, que nós pintamos como lindo em nossa vida, que nós queremos muito, é se a nossa alma se afeiçoar por alguma coisa mais linda, por alguém mais lindo do que o ídolo. Não dá apenas para dizer não para o pecado quando o pecado está impregnado, quando já capturou a nossa imaginação, o nosso desejo. A resposta para a tentação é a paixão espiritual. Não a negação do pecado e não a disciplina, mas é se apaixonar por algo mais belo que o ídolo. E nós temos esse alguém. Alguém que se apresentou para nós como príncipe encantado do nosso coração. Nós temos a Bela, que transforma a fera. Nós temos um amado, como diz o livro de Cantares, o noivo, como diz Efésios. E aí quando a carreira, a família, os amigos, a aprovação dos outros, quando o dinheiro te propor que eu vou cuidar de você, que eu vou te fazer feliz, você pode dizer não. Porque você sabe não apenas que eles não funcionam, mas você já conhece esse alguém, esse amor, que é o único que pode, que é o único que merece ter a chave para o teu coração, que é o único que merece te seduzir. Como diz o profeta: me seduziste, Senhor, e eu fui seduzido por ti. Como é bom, como é muito melhor ser seduzido por ti. Olhe para esse esposo na quaresma. Igreja Luterana, quaresma, especialmente isso. Um convite para olhar para esse amor, para esse alguém, para o que esse alguém fez para nos conquistar de volta, para ganhar o nosso coração, para nos tirar dos braços do amante, dos braços da morte, o nosso Oséias, que nos perdoou em nosso adultério e disse: vem para casa, eu pago o preço.
Não importa se você já, com tanto amante que teve, já é uma prostituta na cidade. Eu pago o preço. Eu quero estar casado contigo. Jeremias 2 diz: por acaso uma virgem se esquece dos seus enfeites, uma noiva se esquece do véu, mas o meu povo se esqueceu de mim por dias sem fim. O que Deus está nos dizendo? Ele está dizendo: sabe por quê uma noiva precisa de enfeite? Sabe por quê ela precisa das joias, do véu? Sabe por que ela precisa ser bonita? Se sentir bonita? Para entrar na igreja com confiança, com segurança, com autoestima. Você sabe o que Jesus vai fazer por vocês no fim da quaresma? A gente está mastigando o Tiago hoje e amar, mas você sabe o que o esposo vai fazer para vocês no fim dessa quaresma? Ele vai ser despido para que você seja vestido com uma roupa, com enfeite que te permite entrar na igreja, no casamento com Ele, com segurança, te sentindo bela, cheia de autoestima. Nós podemos ter toda a confiança, toda a segurança de entrar na igreja e de viver a nossa vida na expectativa desse dia do casamento com o Cordeiro. Caminhar na quaresma e ao longo da vida com confiança. E podemos viver em paz, porque só Ele nos faz ser especiais. Só Ele nos faz ser a mulher que eu quero ser, o homem que eu quero e sonho ser. O único amor que pode nos fazer isso, sem nos enganar, sem nos manipular, sem nos usar, é Jesus. Ele foi despido no final da quaresma para a gente ser vestido de autoestima, vestido de perdão, vestido de salvação, vestido de alegria, de felicidade que não passa. Algum amante já fez isso por você? Algum chefe, algum cliente, algum namorado já chegou nesse nível de satisfação incondicional com você? Alguma coisa que você tem depositado o seu coração, sua confiança, sua prioridade, isso ou aquilo, esse que tem sido o seu amor maior, fez algo semelhante para você? Fala sério. Claro que não. Veja no fim da quaresma, Jesus, o que Ele vai fazer por você. Te permita te apaixonar por esse Jesus. Quaresma é a melhor ocasião para isso. Se apaixone por esse Jesus apaixonado por você. Se apaixone por Ele. De novo, ou pela primeira vez. Essa paixão de Jesus por nós e a gente por Ele é o que pode nos ajudar a enfrentar tentações. Temos um afeto, temos alguém mais bonito para perseguir. E quando você está com medo do que o seu chefe vai fazer se ele te obrigar a mentir, você pode dizer: meu chefe, minha carreira nunca me vestirão como o meu Jesus me vestiu. O que Jesus fez pela gente, o que esse noivo fez pela gente. E a gente pode estar certo disso, tá? Não é um devaneio do pastor. O pastor não está sendo poético porque teve uma semana boa. Eu só estou dizendo para vocês o que Tiago está dizendo no final. No final, Tiago coloca a pá de terra, a certeza. Ele conclui dizendo: todo o dom perfeito vem do céu. O noivo vem do céu. O que o teu coração está esperando vem do céu. E Ele já te gerou. Lembra que o Tiago falou de gerar? Lembra que era gerar para a morte, gerar para o pecado, gerar para o inferno? E ele usa de novo gerar.
porque nós havíamos sido gerados para o pecado e para a morte desde Adão e Eva. Deus intervém, o noivo intervém e nos dá nova vida e nos gera pela palavra. Desde o nosso batismo, ao longo da vida, está com falta de autoestima, tem um amante sussurrando besteira no teu ouvido, vai para a palavra, escuta esse Jesus dizendo para você: chamei-te pelo teu nome, tu és minha, tu és meu, teus pecados foram perdoados, toma e come, isso é para ti, seja batizado, vá em frente, vinde a mim, todos os que estão cansados. A palavra nos garante. Não olhe para o teu sentimento, porque na hora da tristeza ele vai te enganar. Não olhe para a opinião de ninguém. Palavra, foi a palavra que nos gerou e é ela que nos alimenta. Vamos em frente. Quaresma está só começando. Deus nos abençoe. Amém.